No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Você sabia que muitas pessoas obesas têm exames de saúde normais? O que explica isso? É o que vamos entender na coluna do médico cardiologista Dr. Felipe Santos. Dor lombar, um problema mais comum do que se imagina e que merece atenção. Ele pode evoluir para quadros clínicos mais acentuados e crônicos, segundo explica o ortopedista Dr. Danilo Lira Giannuzzi. Entenda o que é meningioma, um tumor geralmente benigno nas meninges, tecidos que revestem e protegem o sistema nervoso central. O médico neurocirurgião Dr. Márcio Rassi explica pra gente. Tratamentos modernos da obesidade que usam tecnologia e inovação fazem a diferença. Já os medicamentos seguros podem gerar uma perda de peso significativa. Dr. Tauan Santos, médico em emagrecimento, esclarece as dúvidas. Agora no Você Melhor SP. Imagine uma pessoa considerada obesa que passa por exames de rotina e seus resultados aparecem normais. É natural sentir um alívio, mas essa pessoa está realmente saudável? A resposta é não. Isso pode acontecer porque os efeitos da obesidade são sentidos a longo prazo, entre eles a pressão alta, diabetes e colesterol alto. Veja as informações com o médico cardiologista Dr. Felipe Santos. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você de casa que me acompanha por aqui. Sou obeso, mas meus exames estão normais. Estou saudável? Quando os exames de rotina voltam normais, é natural sentir um alívio. No entanto, para pessoas com obesidade, essa situação levanta uma pergunta crucial. Estou realmente saudável? Bom, a resposta é não. Exames de sangue comuns avaliam aspectos importantes da saúde, como o nível de colesterol, glicemia, hormônios. Resultados normais indicam que, no momento, não há sinais evidentes de problemas graves, porque a obesidade tem seus impactos a longo prazo. A obesidade é um fator de risco significativo para várias condições crônicas. Estar obeso significa que o corpo está carregando um excesso de gordura, o que pode levar a um estado inflamatório crônico, sobrecarregar articulações, dificuldade de mobilidade, cansaço respiratório por diminuição da capacidade pulmonar, além de, no futuro, desenvolver doenças como infarto, pressão alta, diabetes, colesterol alto, apneia obstrutiva do sono, insuficiência cardíaca e etc. Bom, por hoje a nossa conversa fica por aqui. Um abraço, até o nosso próximo encontro. A dor lombar é um sintoma muito frequente na população em geral. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 80% dos indivíduos apresentarão dor na coluna lombar em algum momento da vida. Ela tem diversas causas, sendo a má postura um dos principais fatores que contribuem para o surgimento desse problema. O médico ortopedista Dr. Danilo Lira Giannuzzi, cirurgião de coluna, detalha o assunto. Confira. Olá, Gui, pessoal que está em casa, hoje estou recebendo o Dr. Danilo. Obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço a vocês do Você Melhor por abordar um tema tão importante quanto esse, que é a dor lombar. Quem nunca teve uma dor, né? Doutor, o que pode provocar a dor lombar? Bom, a dor lombar, Karen, é multifatorial, né? Então, um dos principais fatores que leva à dor lombar é a obesidade, né? Um paciente muito acima do peso, ele vai ter uma sobrecarga mecânica na coluna e isso ao longo do tempo vai gerar uma dor lombar, né? Entre outros fatores também, como o sedentarismo, o tabagismo também é muito importante para gerar dor lombar, né? Fatores psicossociais também, como uma depressão, uma ansiedade, isso pode gerar também dor lombar. E também trabalhos mecânicos intensos, como mecânico, alguém que pega muito peso durante o trabalho, faz movimentos de flexo-extensão rotineiros, né? Isso tudo pode gerar dor lombar, degeneração de disco. Doutor, quando a pessoa precisa procurar o médico? Karen, isso é um assunto muito importante, né? E a gente chama de red flags, né? O que são red flags? Sinais de alerta, né? Pacientes muito jovens
ou depois da terceira idade, que tem um dor lombar crônica, isso é importante, tem que investigar, né? Ou aquelas dores que são geradas não por caráter mecânico, né? Então, ou seja, não tem nada a ver com o peso que você pega, o tempo que você fica numa posição determinada, né? Ou paciente que já tem um histórico de câncer na família ou próprio, né? Ou paciente com HIV positivo, por exemplo. Pacientes que têm a dor noturna apenas, né? As dores começam a partir do período noturno. Ou pacientes com alguma deformidade na coluna, pacientes que fizeram uso de corticoide por muito tempo, pacientes também que têm uma osteoporose mais severa diagnosticada por algum exame de imagem, né? Então isso são sinais de alerta que aí se o paciente tiver isso, precisa procurar o médico com não urgência, mas com uma certa brevidade. Doutor, você pontuou aqui pra gente a questão das dores noturnas. Como é isso? Karen, as dores noturnas, elas se caracterizam exatamente por começar a dor no período noturno, né? Então, é bem característico. O paciente passa o dia bem e aí quando chega à noite, na hora de dormir, ele começa com uma dor que se estende durante a noite toda, né? E por incrível que pareça, melhora com simples anti-inflamatório, né? Isso daí pode ser característico de um tumor, né? Um tumor benigno, mas um tumor que chama osteoma osteoide, né? Então, é bem característico esse tipo de recorrência, né? Ele é benigno, como eu disse, tem um determinado tempo que ele fica no corpo e depois ele mesmo pode sumir sozinho, mas a gente tem que diagnosticar, porque isso daí pode ser recorrência de dores frequentes, né? Doutor, quais os tratamentos disponíveis? Bom, a gente sempre pensa em tratamento conservador a princípio, Karen. Por que isso? A gente nunca vai indicar cirurgia de cara, a não ser que seja alguma necessidade extrema, né? Então a gente pensa em tratamento como fisioterapia, acupuntura, pilates, musculação, que eu acho um dos principais, né? Para quê? Para fortalecer essa musculatura em volta da coluna, né? E com isso gerar menos sobrecarga mecânica, né? Então o músculo inflama menos, a coluna desgasta menos e com isso o paciente tem uma longevidade da sua coluna, né? Muito obrigada, doutor Danilo, pelos esclarecimentos aqui desse assunto tão importante para nós. Eu que agradeço a você, Karen Dias, a você, Gui Moreira, a todos do Você Melhor da Band, né? E aos telespectadores também que estão com a gente, né? Grande abraço a todos. Um dos tumores mais comuns do sistema nervoso central é o meningioma. Normalmente, os sintomas mais comuns são de dor na cabeça, vômitos, perda da força e sensibilidade. O diagnóstico, realizado por ressonância magnética, pode confirmar a doença. A maioria dos tumores são removidos com cirurgia, segundo explica o Dr. Márcio Rassi, médico neurocirurgião. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estou recebendo o Dr. Márcio Rassi. Obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou neurocirurgião e hoje nós vamos falar sobre os meningiomas. Doutor, o que é o meningioma? Os meningiomas são tumores que crescem a partir das membranas que envolvem o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. Essas membranas se chamam meninges. E os tumores que crescem a partir das meninges, então, são chamados de meningiomas. São tumores muito comuns, principalmente em mulheres e principalmente em indivíduos a partir da 4ª década de vida. Doutor, é um tumor maligno ou benigno? Karen, tem 3 tipos de meningiomas. A gente divide eles em 3 graus, 1, 2 e 3. O grau 1, que é a maioria dos meningiomas, é um tumor benigno. O grau 2 é um tumor intermediário e o grau 3 é um grau maligno, uma doença mais agressiva. A grande maioria dos meningiomas são grau 1, ou seja, eles têm um tratamento e, se for feito da maneira adequada, pode-se chegar à cura. Doutor, e qual é o tratamento? O tratamento para os meningiomas, inicialmente, é um tratamento cirúrgico. A grande maioria dos meningiomas pode ser tratado exclusivamente com cirurgia para a remoção do tumor e a remoção do local onde ele se origina. Alguns meningiomas, quando são de graus mais avançados, grau 2 e grau 3, podem precisar também, além da cirurgia, de radioterapia. Alguns tipos de meningiomas, ou em algumas situações um pouco mais raras, como pacientes que não têm condições de fazer uma cirurgia, pode-se fazer direto o tratamento com a radioterapia, mas isso é uma exceção. Doutor, e o tratamento é para todos? Muitas vezes, o paciente vai fazer um exame da cabeça, uma ressonância ou uma tomografia, por qualquer motivo, uma dor de cabeça ou uma sinusite, e sem querer descobre um pequeno tumor.
e muitas vezes vem escrito no laudo que esse tumor é sugestivo de um meningioma. E a pessoa chega no nosso consultório extremamente preocupada, pois saiba que, como é um tumor muito comum, muitas vezes não precisa de tratamento. Tumores muito pequenos, em pacientes que têm nenhum sintoma, a gente pode só observar. Doutor, depois de feito a cirurgia, depois da recuperação, tem algo a mais do pós que precisa ser feito? Depois da cirurgia, a gente tem o resultado do que a gente chama de anatomia patológica, a famosa biópsia, que vai determinar qual é o tipo histológico desse tumor. Todos os pacientes, depois que são operados de um tumor, fazem um acompanhamento regular com o médico para verificar se o tumor está controlado ou se está apresentando algum tipo de crescimento. Dependendo do tipo histológico do tumor que for detectado pela anatomia patológica, esse acompanhamento deve ser mais curto ou pode ser mais espaçado. Para um tumor benigno, por exemplo, depois da cirurgia nós costumamos fazer um exame de controle 3 meses após a cirurgia, um novo após 6 meses e daí a gente vai espaçando para períodos mais longos. Dr. Márcio, muito obrigada pelos esclarecimentos desse assunto tão importante para nós. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade de ter comparecido aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os meningiomas ou sobre qualquer tipo de tumor cerebral, podem ficar à vontade em me procurar. A dúvida pode ser comum em pessoas acima do peso ideal, mas como funcionam as medicações no tratamento da obesidade? Na maioria dos casos, elas controlam o apetite e aumentam a sensação de saciedade. Antes de mais nada, o uso de remédios deve ser orientado por um médico de confiança, recomenda o Dr. Tauan Santos, focado em emagrecimento. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre como a tecnologia e a inovação estão revolucionando o tratamento da obesidade. Você sabia que existem medicamentos seguros que podem gerar uma perda de peso superior à famosa cirurgia bariátrica? E detalhe, sem precisar passar fome ou sofrer na academia. Olha que maravilha! Segundo estudos científicos recentes, a medicação semaglutida, que é conhecida como Ozempic, por ser um agonista do receptor do GLP-1, ele ajuda no controle do apetite e aumenta a sensação de saciedade. Com isso, ela pode promover uma perda de peso de cerca de 15%. Claro, quando bem indicada, o que já é sensacional, concorda comigo? Só que a tirzepatide, que é o composto ativo do Mounjaro, superou todas as expectativas e se tornou a medicação mais eficiente no processo de emagrecimento. Além de promover uma perda de peso de cerca de 25%, sendo tão eficiente quanto a bariátrica, ela reduziu os efeitos colaterais, gerando mais autonomia, mais qualidade de vida para os pacientes. Presta muita atenção aqui que isso é muito importante. O uso de medicações deve ser sempre orientado por um médico de sua confiança. Lembra, cada organismo é único. Quanto mais personalizado for o seu tratamento, maiores poderão ser os benefícios com mínimos colaterais. Não tome medicação por conta própria. Peça ajuda e não esqueça do seguinte: ter saúde é o seu maior patrimônio. E por hoje eu fico por aqui. Vamos juntos? Até mais! O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Confira as nossas edições locais do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!